a ética? Porque a ética, ela tem um campo vasto de ética. E a ética cristã, ela é muito mais abrangente do que a gente pensa. Alguém já achou aí? O que está aí no dicionário? O que significa ética? Vamos lá. Reunião das normas de valor moral presentes numa pessoa, sociedade ou grupo social. Reunião das normas do valor moral. Das normas do valor moral. Presente numa pessoa, na sociedade. Então vamos supor, existem pessoas crentes sem ética, sim ou não? Sim. Existem pessoas não crentes éticas? Sim. Tem. Você viu? Porque tem gente que ele acha que ética é só na igreja, é só crente que é ético. Então o que é? É o valor moral de uma pessoa. Moral. É o valor moral, é a pessoa se saber se comportar diante de pessoas e diante de uma sociedade. Entendeu? Então isso é ética. Agora, preste bem atenção no que eu vou te falar. A ética cristã ela abrange o quê? Comportamento. Vamos supor, um exemplo. Você não ouve muito falar, isso é falta de ética, irmão. Já ouviu falar essa palavra na igreja? Quando é que a gente vê falta de ética em alguém? Você já viu alguém na igreja tendo um comportamento fora da ética? Me dá um exemplo. Por exemplo, muito simples, né? O irmão está com a oportunidade de louvar. O cara vai vir e falar meia hora. Exatamente. Aí, pronto, um bom exemplo. Ele só foi chamado para fazer uma coisa, mas ele quer fazer mais do que aquilo que ele foi chamado. Falta de ética. Ele não é pastor da igreja. Ele recebe a oportunidade. Ele quer chamar a atenção de todo mundo. Falta de ética. Ele não é o líder. Ele não tem que chamar a atenção de ninguém. Mas ele vive querendo dar doutrina nos outros. E ainda acha que é Deus, ainda fala que foi Deus que mandou. Né? Não, Deus mandou falar isso, irmão. Ou então tem gente que fala assim, eu nem sei por que eu estou falando isso. Viu? Tem duas coisas. Tem aquela pessoa que falou porque foi Deus, diz que foi Deus que mandou, e o outro diz, eu não sei nem por que eu estou falando isso. Quer dizer, como que diz assim, tira o meu corpo fora. Eu estou falando, mas não, a responsabilidade não é minha. Tá? Ele joga para cima de Deus, ou joga para cima de alguma coisa. Mas ele mesmo não é culpado de estar falando aquilo, daquele jeito. Então a ética, eu vou resumir a palavra ética. Já está aí, compartilha aí. O que é ética? É você saber entrar e saber sair. Deu para entender como é? É você saber entrar e você saber sair. É quando você, poxa, fulano, eu admiro tanto fulano, rapaz, ele é tão ético, tão educado, ele só responde aquilo que pergunta. Não tem aquela pessoa que não deixa ninguém falar? Né? Ele, na conversa, só ele que... E aí, é Luiz. O cara não deixa ninguém falar, só ele que fala o tempo todo. E critica um, critica outro, cita nome de gente em público. Cita nome de gente em público. Também é falta de ética. Você citar uma pessoa que não está ali para se defender. Você pode falar assim, ó, tem um irmão, uma pessoa, assim que fez isso. Não precisa falar o nome da pessoa. Em público, né? Tem uma palavra que se diz que nós devemos, até para chamar a atenção chamar a atenção de alguém em público, é falta de ética. Quando você vai exortar alguém em público,
Você tem que ser o contrário. Quando você estiver em público, você deve elogiar. E você deve chamar atenção ou criticar quando for em particular. Viu como é que é? Então, eu quero chamar a atenção do Alex, eu vou chamar aqui na frente de todo mundo? Isso é falta de ética. Eu quero chamar a atenção, eu tenho que falar, Alex, depois eu queria falar contigo. Ô Luiz, irmão Geraldo, quero falar contigo em particular. Isso é ética. Quando você critica alguém em público, é falta de ética. Seria falta de ética também, eu já ensinei isso em hermenêutica, em homilética, melhor dizendo, é assim, ó, vocês, seria mais ético falar nós, né? Esse aqui é o Anderson, ele é aqui da igreja, já está me ajudando poderosamente aqui, ó, nas apostilas, ok? E muito bom. Aí. Eu estava sem ajudante, né, pai? O Anderson, ele já foi até professor aqui no seminário, tá? Deu aula aqui muitos anos, tá bom? É um camarada muito inteligente. Então nós vamos agora, com a apostila na mão, entrar no estudo propriamente dito. Ética cristã. Nós já tivemos uma noção, né? Basicamente da ética. A ética pode ser definida como um estudo crítico da moralidade e consiste na análise da natureza da vida do homem, incluindo a verificação dos padrões de certo ou errado, pelos quais a sua conduta possa ser guiada ou dirigida. Ou seja, quando estudamos sobre ética, imediatamente somos levados a refletir sobre aquilo que nós pensamos e no reflexo dessas decisões sobre as nossas atitudes. Segundo o entendimento popular, seria aquilo que o mundo considera ser o politicamente correto, ou de fato, uma atitude ética ou moral. Tipo assim, jogar papel na rua, lixo no chão, é ético? É antiético. Vendo? Eu já conversei com alguns cristãos e a pessoa comendo um biscoito, né, pegou o papel e jogou fora na rua. Eu falei, rapaz, você não pode fazer isso. Aí ele falou, mas todo mundo faz, poxa. Viu a questão? Como é que é o negócio? Cultural já. Mas é falta de ética. E principalmente com quem deveria dar o exemplo. Quer dizer, porque a pessoa não prega só com palavra, prega com atitude. Então, mínima coisa, eu joguei um papel na rua. Eu fui na praia e comi e já deixei o lixo lá. Eu fui em algum lugar e fiz uma lambança, sujeira e deixei a sujeira lá. O cara está passeando com o cachorro, a irmã passeando com o cachorrinho dela, o cachorrinho caga, faz cocô na calçada dos outros e deixa lá. Quer dizer, tudo isso é falta de ética. Geralmente a pessoa fala que é falta de educação. Isso é falta de educação. Mas na verdade a falta de educação, ela consiste numa falta de ética. Entendeu? Então a ética é um padrão moral, aonde eu sou guiado, aonde eu sou conduzido. Então a ética é, se eu sujei, eu limpei. Se eu abri, eu fechei, né? Se eu acendi, apaguei. Não é isso? Eu vejo uma luz, a luz está apagada, eu acendo, resolvi o problema ali, saí, deixei a luz acesa, pode parecer uma bobagem aqui. Mas se você não treinar isso,
você vai acabar fazendo coisas piores. Você sujou, né, sujou, saiu e deixou sujo. Estava limpo, mas você sujou e saiu e deixou sujo. Né? Mas o Geraldo é pedreiro. E pelo que eu percebo, é um bom pedreiro. Nunca vi trabalhar assim, mas pelo que ele fala, é um bom pedreiro. Então, o que é um pedreiro que chama a atenção dos clientes? É aquele que faz a massa, faz a sujeira toda, mas quando ele terminar o serviço, está tudo limpo. 40 minutos antes, limpa tudo. Ou aquele que pelo menos termina o serviço. Tem que ter o que termina. Então, porque assim procedendo, o serviço sobressai. A pessoa vê o serviço feito, mas se está sujo, não aconteceu nada, não fez nada hoje. Não vou chamar mais ele, não vou indicar para ninguém, porque ele é muito porco, muito sujo. Quer dizer, então, eu estou falando na ética no geral, principalmente na pessoa que vai perceber que você é um cristão. Jesus falou, quanto mais é dado, mais será cobrado. Quer dizer, então eu tenho muito para dar, então na verdade eu vou ser cobrado por aquilo. Então, olha o que diz aqui na introdução. Porém, no universo bíblico, a ética cristã, verificada ao longo das Escrituras, é na verdade a apresentação de um somatório de princípios que formam e dão sentido à vida cristã diária. Tem gente, a questão que tem gente que tem que entender, você não faz isso por causa de um mandamento, ou por causa da exigência da sua igreja, ou do seu pastor. Você faz isso porque é um comportamento, além de ser moral, é extremamente bíblico, tá? O Bispo Robson do Nascimento, que eu tive uma live com ele agora, ele está falando aqui, ó, organização é um princípio ético, muito bom, me deu uma palavra aqui para... A organização é um princípio ético, quer dizer, você manteve a coisa organizada. Por exemplo, aqui não está tendo culto, mas como é que tem que estar o ambiente? Organizado, não é não? Eu sou um pouco desorganizado no meu escritório, só vou falar a verdade, mas sabe aquela organização que você sabe onde está tudo? Né? Se alguém tentar melhorar, estraga, né? Então tem isso também, né? Se alguém, eu peço alguém para limpar meu gabinete lá, aí o que vai acontecer? Vai tirar um papel daqui e vai botar ali, vai tirar um documento daqui e vai botar lá. Quando eu for ver, não acho nada. Também tem essa questão, né? A gente tem que ter, cadê o que eu deixei aqui? Se tivesse do jeito que eu tinha colocado, eu saberia onde estava. Enfim, podemos afirmar que a ética cristã é o que cada crente pensa e faz com relação a Deus e o seu próximo. Quer dizer, o que o cristão tem que fazer? Entender que ele está aqui no mundo para servir alguém. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante, quem está aí na internet aí vai concordar comigo. Tem gente que fala assim, eu não sirvo a ninguém, eu não sirvo a homem, eu sou o que sou e não estou aqui para agradar ninguém. Não tem gente que já ouviu isso? Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu vou fazer o que eu tenho vontade, eu sou assim mesmo, e ninguém vai me mudar, e mas a Bíblia não fala nada disso. Eu só obedeço a Deus, eu não obedeço a ninguém, mas a Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz que nós estamos aqui para servir uns aos outros, e a Bíblia diz que nós somos servos uns dos outros.
eu tenho que fazer o máximo possível de facilitar a vida do meu irmão. Eu tenho que fazer o máximo possível de facilitar a vida das pessoas. Eu não tenho que estar aqui para atrapalhar, eu tenho que estar aqui para ser bênção na vida das pessoas. Então, quanto mais eu facilitar a vida de alguém com a minha ética moral, quando eu for dar um exemplo sobre alguém, eu ficar citando um nome, mas o fulano de tal, igual na internet tem um pastor aí, que está fazendo vídeos criticando a postura de outro, dando nome, falando o nome. Quer dizer, obviamente, vai ganhar, está ganhando o processo em cima. Não é? Citando nomes. Isso não se faz, né? É uma questão... Então, o que nós precisamos entender? Podemos afirmar que a ética cristã é o que cada crente pensa e faz com relação a Deus e ao seu próximo. Paulo explicou isso, querido, de uma forma categórica. Queria que você lesse em Romanos 14. Esse texto não está na apostila, mas é para mim, vou te falar, hein? Depois eu vou ler outro texto. Romanos 14. Paulo dá um show, o bispo Robson está falando, os hábitos revelam o caráter do indivíduo. Quer dizer, a pessoa às vezes tem um hábito negativo, ele está só revelando o caráter dele, pelos hábitos que ele está comportando. Então vamos supor, Paulo explicou o seguinte: eu posso ter a minha forma, a minha maneira de pensar, de agir, eu posso fazer o que eu quiser, meu querido, mas eu tenho que entender o seguinte: tem alguém me olhando, e tem alguém se escandalizando, tem alguém me julgando. Então o que eu tenho que fazer? Me comportar de acordo. Então em Romanos 14 diz: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Na outra versão é, como é que está? Assuntos controvertidos não, é NVI. Mas é NVI, mas eu queria outra versão. Almeida? Almeida, diz o seguinte: recebei não em contenda sobre dúvidas. Isso. Não, recebei não em contenda sobre dúvida, porque um crê que de tudo se pode comer, mas o que é fraco, come legumes. Aí é que entra a ética aqui. O que não come, o que come, não julgue, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus recebeu por seu. Então o que acontece? Não importa como que você se comporta, eu perderia a ética se eu parar de andar com você ou de ter amizade com você só porque você tem um comportamento diferente de mim. Então tem gente que ele não vai com a cara de alguém porque alguém falou daquela pessoa, ele não sabe analisar, pensar. Você já chegou num lugar onde as pessoas ficam assim meio com você assim, não conseguem chegar perto de você, ou não conseguem ter um relacionamento com você, ou te olha com indiferença, e você olha, não sei por que as pessoas estão me tratando desse jeito, nem me conhece, mas é porque talvez alguém já deu uma informação negativa a teu respeito, e aquela pessoa se comporta de acordo com aquela informação que deram de você, e não com a sua verdadeira realidade. Então, quando você julga a pessoa pelo que alguém falou dela ou alguma coisa, isso é também uma falta de ética. Exatamente como, no caso, a ética, né? Continuando aqui, exatamente como o propósito do Senhor Jesus definiu ao escriba acerca do grande mandamento deixado pelo Senhor ao seu povo,
Falei escriba? Vamos ler Mateus 12, que está aqui na apostila, 29 a 31. Olha, dá uma lidinha nesse texto, para a gente ter uma ideia do que vem a ser o que Jesus está ensinando. Mateus, quem pode ler para mim, por favor? Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disseram contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então Jesus está falando de alguém criticar alguém, falar alguém mal de alguém, e tem gente que fala até mal de Deus. Por exemplo, tem gente que não entende da onde vem essa pandemia, né? Foi da China, outra é coisa do diabo, é coisa do anticristo, e outro é coisa de Deus, e tem outro que fala, poxa, para que Deus foi deixar isso acontecer? Deus podia... Quer dizer, então as pessoas não sabem, e acaba, sem saber o que estão falando, critica algo que ele não tem conhecimento. Entendeu? Jesus está falando isso com os fariseus. Vocês estão criticando o que vocês não sabem. Vocês estão falando o que vocês não têm entendimento. Entendeu? Então a ética é você procurar não fazer julgamento precipitado. Quando alguém te pergunta alguma coisa, Jesus era muito ético, até nas respostas. Como é que Jesus respondia uma pergunta? Como é que ele respondia as perguntas aqui? Porque Jesus era atacado de tudo quanto é lado com perguntas, era ou não era? Bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Por que me chama de bom? Por que me chama aí? Né? Aí ele, o que ele fez? Contou uma parábola. Um certo mancebo, né? Rico. Aí ele contou a parábola depois dessa passagem, parece que foi do samaritano. Eu acho que depois a sequência foi, eu acho que foi a sequência do bom samaritano. Descia de Jerusalém um homem. Vocês viram? Então, ele não chegava assim, pá! E respondia: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que você diz? Baixou a cabeça, baixou no chão, escreveu e disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quer dizer, então o ético é o cara que não tem precipitação para falar. Viu como é que é a questão? Também aquele de Nicodemos, né? De Nicodemos? Tem que nascer de novo. Mas como pode acontecer isso? Tu és mestre de Israel, não sabe disso? Exatamente. Então, na verdade, Jesus ele tinha paciência de explicar o ponto de vista dele. Entendeu? Então isso também é ética. Tá? Esse texto de Marcos 12, 29, nós falamos, nós lemos, foi Mateus, não foi? Mateus. Perdão, querido, mas não é nem Mateus, é Marcos. Tá? Nós lemos errado aí. Tá? Nós lemos errado, perdão, eu citei errado aqui, porque não foi nada disso aqui. É Marcos 12, 29 a 31, você leu o outro, né? Você leu Mateus. Foi errado aqui, tá, gente? A gente vai ter que recapitular isso aqui, tá? Vamos recapitular isso aqui. Vamos voltando. Voltando o disco,
pagando. Qual foi a palavra? A palavra é essa. Respondeu Jesus, o principal é: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou de toda a tua força. E segundo, amarás o teu próximo como a si mesmo, e não há outro mandamento maior que este. Por isso que eu estava falando a questão da ética, é você ser amoroso e estar aqui para servir o outro. Qual os dois mandamentos? Primeiro, amar a Deus, e segundo, amar o próximo. E quando você ama alguém, você é educado com ele. Quando alguém faz muita ignorância com alguém, ele é porque o amor não está muito aflorado. Então a Bíblia fala que o amor é compassivo, é paciente, né? E lá em 1 Coríntios diz, né, que o amor é paciente. Quer dizer, então, o que a ética mostra? A ética mostra o seguinte, que eu tenho que facilitar a vida do outro. E até dos meus inimigos, até quem é contra mim, eu tenho que facilitar a vida das pessoas. É igual o cara que é presidente, Bolsonaro, né? Nosso presidente. Tem gente que não gosta nem de falar desse nome, mas a gente tem que falar porque é o presidente da República. Ele ganhou a eleição, ele é presidente. Ele é presidente de quem votou nele ou de todo brasileiro? De todos. Ele é presidente de todo mundo. Ele tem que fazer por todo mundo, de quem gosta dele e de quem não gosta. É ou não é? Se ele falasse assim, ó, estou com raiva de todo mundo, estou com raiva de fulano que não votou em mim, não vou fazer nada por quem não votou em mim, vou fazer só. Ele está certo fazer isso? É falta de ética ou não é? Então estou falando aqui a ética. É você saber separar as coisas. Você é presidente de uma igreja, é presidente de um ministério. Tem gente na igreja, membros na igreja, que realmente fecha contigo. Você tem o apoio daquele grupo. Mas tem um grupo que não é a teu favor. Quer que liga aí? Tem que ficar perto. Então, tem gente que não é. Agora, você vai lidar com aquela pessoa com indiferença só porque ele não é a teu favor? Não, tem que lidar igual com todo mundo. Porque a falta de ética começa quando você não consegue entender o seguinte, que eu só vou gostar, que nem aquela música antiga, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não tem uma música há muitos anos assim? Da Vanderleia, parece? Né? A cantora Vanderleia, da velha guarda. Eu acho que é Vanderleia. Né? Não estou só chutando aqui, não sei se é. Ou Roberto Carlos, sei lá quem era que cantava. Mas sei que é a velha guarda. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Isso é um princípio bíblico? Não. O que a Bíblia diz? Que nós temos que amar o próximo e até os seus inimigos. Lá em Romanos 12, 9 diz que se teu inimigo te pedir pão, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo te pedir água, dá-lhe de beber. Pois fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a vossa cabeça. Agora, se eu falar assim, olha, eu vou fazer cesta básica, vou fazer um sopão, eu quero fazer uma sopa aqui, nesse tempo aí de quarentena, para as pessoas que não têm o que comer. Eu queria fazer uma sopa aqui na igreja.
Quem é que eu vou dar? Irmão, você é crente? Sou. Então toma sopa. E você é o quê? Sou macumbeiro. Não, você não, sou macumbeiro. Fica com fome. É assim que tem que funcionar? Não. Irmão, quer dizer, Jesus, Deus não faz acepção de pessoas, então um cristão ético não faz acepção de pessoas. Ele vai lidar com todo mundo da mesma forma. Isso é a ética, é esse estilo de vida que eu estou falando para vocês. Tá bom? Bom, vamos comentar o texto. Esse texto é maravilhoso, pois através da sabedoria divina, presente em sua encarnação, Jesus, nesta situação, soube com profundidade dissecar a lei dada pelo Senhor a Moisés, a tal ponto de afirmar para aqueles judeus que o primeiro e o segundo mandamento nunca podem ser separados um do outro. Ou seja, o Senhor Jesus nos ensinou aqui que nós nunca podemos separar a ética que precisamos viver diante de Deus, ou seja, o nosso testemunho, da ética que precisamos praticar diante dos nossos semelhantes. Pois a Bíblia declara que Deus, do seu alto e sublime trono, observa todas as atitudes e certamente retribuirá ao homem ou aos homens segundo as suas obras, sejam elas, ou seja, eles crentes ou não. Quer dizer, no grande julgamento, o que vai ser julgado? As nossas obras. Aí a pessoa fala assim, não, eu já aceitei Jesus, é o que basta. Não, você já aceitou Jesus, mas você se comporta como Jesus se comportaria? Tem um livro que diz, no espaço de Jesus, o que você faria? O que você faria se alguém desse um tapa na tua face? O que você faria se alguém te chicoteasse? O que você faria se alguém te crucificasse? Quer dizer, então, o cristão, ele tem que ter o quê? Um princípio ético de lidar com todo mundo da mesma forma, sem fazer acepção de pessoa. Dizer, eu só vou gostar de quem gosta de mim, isso não existe. Então, olha o que diz Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O que significa obras? Seus atos. Tem coisinha pequenininha, sabe aquela coisinha pequenininha, tipo jogar papel no chão? Que alguém fala assim, mas isso não dá nada a ver, pode jogar papel no chão, cara. Será que Deus vai me... Será que Jesus vai me julgar porque eu joguei papel no chão? E eu fui um contribuinte de entupir o bueiro e dar enchente na casa dos outros? Mas a Bíblia fala que são as pequenas raposinhas, lá em Cantares fala disso. As pequenas raposinhas é que fazem mal às vinhas. O problema não era as raposas velhas. As raposas pequenas era que ia nas vinhas. Hã? Conseguia passar no buraquinho, no cercadinho, na gradezinha. As pequenininhas. O problema não é o bicho grande que vai comer e vai estragar sua plantação. O problema é o pequeno inseto. Entendeu? Então, na verdade, o que a pessoa tem que pensar? Bom, eu pelo menos eu não cometo esse tipo de pecado. A gente fala assim, eu pelo menos, eu não faço isso. Né? Mas a vida ele está deixando passar.
É o que Jesus falou. Coa um camelo e engole um mosquito. Então você vê, Jesus falou nessa questão da pessoa ficar preocupada com as coisas grandes, mas as pequenas passam na garganta dele. E aí? Ele engoliu mosquito. Eu estou aqui coando o camelo não vai entrar na minha garganta, mas o mosquitinho entra. E pode ser tão nocivo como um camelo. Então as coisas pequenas podem te prejudicar tanto como as grandes, porque as pequenas vão passando batido. Velhos hábitos, né? Fala um palavrãozinho aqui, outro ali, olhar um negócio aí, outro lá, porque não existe nada que Deus não traga luz, nada que seja oculto que não seja revelado. Entendeu, Guangué? Então essa ética é um conjunto de coisas que vai formando. Diz um escritor, eu não sei se foi a rainha da Inglaterra, alguém escreveu e alguém copiou, que eu não sei nem mais quem falou, mas diz o seguinte: pregue o evangelho, e se precisar, use palavras. É uma frase tremenda. Pregue o evangelho, mas se você precisar, use palavras. O que significa isso? Que a maior pregação do evangelho não é o que você fala, mas é seus atos, o que você vive. Viu que aquela mulher sulamita falou de Eliseu? O Eliseu não tinha nem pregado para ela ainda, mas ela estava lá da janela, lá da sacada da casa, ela estava o quê? Observando. Chamou o marido e falou: eu percebo que este homem é um homem de Deus. Viu? Quando a pessoa fala assim, fulano é um homem de Deus, por quê? Porque ele prega eloquentemente? Porque ele tem uma palavra poderosa? A classificação de ser um homem de Deus é por isso? Não é mesmo. Tem gente que não fala nada, mas é mais homem de Deus do que quem fala às vezes. A luz tem que brilhar. Tem que brilhar. Então a ética é o seguinte: é o teu comportamento diante da sociedade. Mas eu não tenho nada de satisfação de dar a ninguém. Tem sim. As pessoas esperam alguma coisa de nós. Sim ou não? Verdade. Estão te olhando. Eles esperam alguma coisa da gente. Olha o que diz Mateus. Vamos ver esse texto aqui, muito interessante. Se não me engano é Mateus 5:13 ou 3:5, que fala sobre a luz, né? Vós sois a luz do mundo. Deixa eu ver se é Mateus. É isso mesmo, Mateus 5:13. Meu querido, essa é uma das matérias muito importantes, que é o seguinte: tem gente que fala o seguinte: não, eu sou crente, meu negócio é com Deus. Não, meu irmão, meu negócio é com Deus. Meu negócio é com Deus. Como que diz assim? Se dane o que os outros pensar de mim. O que as pessoas pensar de mim, eu não estou nem aí. Meu negócio é com Deus. É assim que a Bíblia fala? Olha o que está escrito: vocês são o sal da terra, mas se o sal se tornar sem sabor ou insípido, como restaurará? Não servirá para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E aí? Viu? Deu para entender a questão da ética? Se as pessoas não me verem como uma pessoa ética, eu estou fazendo um desserviço a Deus. Em vez de eu ajudar, eu estou atrapalhando. Olha o que diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
Uma cidade sobre o monte é vista logo, porque está cheia de luz. Então você, é impossível alguém não te perceber, é impossível alguém não te ver. As pessoas vão te ver. Ó, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, olha o texto: brilhem a vossa luz diante de Deus. É assim que está escrito? Diante dos homens. E aí? A luz tem que brilhar diante de quê? Dos homens. É o meu testemunho. É o meu estilo de vida que vai fazer a grande diferença na sociedade. Vejo que aquele homem é um grande homem de Deus. Vamos hospedar ele aqui em casa. Ele não pediu nada. O Eliseu não pediu nada. Então, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Ah, eu não quero que ninguém veja nada que eu faça. Mas está escrito: para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Quer dizer, como é que Deus vai ser glorificado? Quando alguém olha para mim e fala assim: poxa, fulano é um exemplo de vida. Ele tem uma vida ética, uma vida pautada na palavra, um homem educado, uma mulher educada, tem um tom de voz agradável, né? Respeita, trata bem criança, trata bem idoso, né? Trata bem deficiente, respeita mulheres, procura não ter olhar maldoso para ninguém. Quer dizer, então você vê que essa pessoa observada sempre está pedindo para alguém, deixando alguém passar na sua frente. Você está com um carrinho cheio, no mercado, aí alguém está com 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz. Aí quer dizer, você chegou e viu a pessoa, gentilmente fala: pode passar na minha frente, eu estou com o carrinho cheio. Vai ser questão de 2 minutos ou menos do que isso. Quer dizer, então você não precisa deixar aquela pessoa o tempo todo lá esperando você passar. Então são coisinhas, são princípios, né, que vão norteando a vida de uma pessoa. Que são coisas que eu estou falando, não estou falando de pecado, não, coisa cabeluda, não. Eu não estou falando de... mas isso não... Eu vi um paralítico, eu estou com pressa, eu vou estacionar ali na vaga do idoso, eu vou estacionar na vaga do deficiente. Falta de ética. Se tem uma vaga ali, ninguém está lá, mas pode chegar a qualquer momento, vai precisar. Se está escrito não pisa na grama, eu vou pisar por quê? Não precisa nem estar escrito para não pisar. Viu que coisinha? São bobeirinha que a pessoa fala: mas isso aí, pastor, poxa, todo mundo faz essas coisas. Eu vou dizer igual a minha mãe, quando eu falava: mãe, todo mundo faz isso. E ela dizia: nem você não é todo mundo. Então você tem que entender, você não é todo mundo, é diferente. Então, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras. Aí entra aquela questão que eu quero falar com vocês. Mas o que uma mão não faz, outra não deve saber. Então eu não vou fazer nada para que as pessoas vejam. Amém. Porque também isso não é com tudo, não. Ou então não pode tocar trombeta. Claro que não pode.
ficar espalhando para todo mundo que você fez. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo é o comportamento diário, a tua vida. Como é que você vai lidar com criança, como é que você lida com adolescente, como é que você lida com idoso, como é que você lida com deficiente, como é que você lida com pessoas normais, como é que você lida com homem, entendeu? É a mesma coisa a questão de você entrar numa discussão com outro homem e ofender o caráter daquela pessoa. Ele pode ser um pirralhinho e que na mão contigo não vai nem dar para saída, não é não? Mas não é por isso que você não respeita ele. Você respeita ele por uma questão de ética, entendeu? Né? É igual a pessoa entender o que é ser senhor, né? Tem gente que ele é tão falta de ética, tem tanta falta de ética, que ele não sabe chamar uma liderança de senhor. Ele não sabe. Né? Teu sogro é pastor. Entendeu? Então, eticamente, nas suas intimidades, sogrão, não sei o quê, blá, 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 mas lá na igreja é o quê? Ele é pastor. Então, na frente de alguém, na frente dos outros, eticamente eu tenho que falar. Não posso dar um vacilo de tentar ser íntimo igual eu sou em casa da pessoa. Igual a minha mãe. Minha mãe congrega aqui, minha ovelha, é diaconisa. Minha mãe me respeita aqui na igreja. Ela, pastor, o senhor já fez isso? Me chama de senhor. Eu poderia dizer para ela, mãe, não me chama de senhor não, poxa. Mas eu deixo. Porque eu vou dizer que nem Jesus falou. Para um ele falou. Né? Alguém falou, bom mestre. Ele falou assim, aquele rico, né? Bom é meu pai que está no céu. Ele falou isso. Mas outra pessoa que eu não estou recordando agora, mas alguém falou para ele, bom mestre. Aí ele falou, disseste bem, porque eu sou. Nem Jesus não falou só, não tirou. Para um ele falou de um jeito, para outro ele falou de outro. Então o que eu quero dizer para você? Se uma criança, se um adolescente, se uma irmã te chamar de senhor, deixa ela chamar. Porque se você falar assim, por favor, não me chame de senhor não. Para você, é você, tá bom? Ali vai perdendo se você deixar, daqui a pouco tá. Ô Geraldo, você não sei o que. Você não sei o que, não sei o que. Você não sei o que. Não, daqui a pouco perde. Deixa chamar de senhor, é senhor mesmo. E pronto, acabou. Viu como é que acontece? Chega pro Luiz e fala, ô seu Luiz, tá quantos anos? 34. Ô seu Luiz, uma pessoa de 20, 25, sei lá, 4 da tua idade, chamar você de seu Luiz. Aí você, poxa, pega mal pra caramba, com 34 anos você chamar de seu Luiz, poxa. Mas o que essa pessoa está tendo contigo? Um respeito. Aí você vai dizer assim, dependendo de quem seja, claro, né? Se for um amigo teu, você não vai, pô, cara, tô teu amigo, pô. Vai ficar me chamando de seu Luiz toda vez? Agora, se for, dependendo da pessoa, você deixa chamar. Por exemplo, o cara é um gerente de uma empresa. Aí os funcionários chamam ele e dizem, fulano de tal, não sei o quê. Fica caçoando dele, encarnando, fica bom? Não. Ele tem que logo chegar assim, ó, eu quero que todo mundo aqui me trate com respeito e é como Senhor. E pronto, acabou. Se for o caso dele precisar fazer isso. Porque isso também não é imposto, não, é conquistado, tá? Existe coisa que você conquista e não impõe. Você conquista. Deu para entender, Goiânia? Então, as nossas obras têm que ser vistas pelas pessoas. As pessoas vão ver, vão notar
as nossas obras. Ok? Entendeu, Gwen? Que horas tem para a gente fazer o intervalo? 8h30? Então, nós vamos fazer o intervalo aqui e já nós vamos voltar com a segunda parte dessa aula. Quem está aí assistindo, se você quiser compartilhar, é de graça, não tem problema nenhum, pode compartilhar à vontade. E se você quiser estudar conosco todo domingo, nós vamos estudar domingo agora, de 9 ao meio-dia, ou sobre antropologia, 2 matérias que nós estamos pensando em ministrar, ou sobre geografia bíblica, tá bom? Então, você quiser estudar conosco, faça a tua matrícula, entra aí, manda um alô para mim, e você vai fazer a tua matrícula e vai estudar conosco aos domingos aqui conosco, tá bom? Nós vamos agora para o intervalo, fazer um lanchinho, depois a gente volta já. Até o próximo, até daqui a pouco.